Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 625. Desenvolvimento da mediunidade, capítulo 17. A questão ainda é a questão de número 217. Capítulo 17, desenvolvimento da mediunidade. Ainda há bastante coisas para a gente estudar no Livro dos Médiuns. Logo nós vamos adentrar um tema que chama mudança de caligrafia. Outro tema maravilhoso: perda e suspensão da mediunidade. Será que existe realmente a perda e a suspensão da mediunidade? Será que esse termo existe de fato? Nós vamos saber lá na frente. Na questão 217, nós vamos voltar um pouquinho para dar sequência, porque a questão 217 ela é pequena, só que nós não conseguimos terminar a tempo de enquadrar todo num vídeo só. Então Kardec ele diz aqui assim, ó: uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. Nós já esclarecemos a respeito desse assunto, então nós vamos ler até onde nós paramos. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém a alguns principiantes lhes provoca um entusiasmo que muito importa moderar. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem e não para a satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora, corre o risco de ser enganados por mistificadores. Então, nós paramos aqui. Então, olha só para você ver. Não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora, corre o risco de ser enganados por mistificadores. Que isso quer dizer? O médium tem que ficar muito atento, porque pelo fato da mediunidade ser neutra, porque muitos confundem mediunidade com dons mediúnicos. Mediunidade é uma coisa, faculdade mediúnica, dom mediúnico, aptidão mediúnica é outra coisa. Nós já esclarecemos isso em outros vídeos. Então, pelo fato da mediunidade ser neutra, ela atende tanto o maligno quanto o benigno, a depender do médium, do caráter, da moral, da ética, da cultura, do intelecto do médium. Então, o médium que amealha conhecimento na doutrina dos espíritos, esse
praticamente se vê livre dos impostores. Agora, nós temos que entender que uma minoria adere à doutrina dos espíritos. Por isso, 97% dos espíritas existentes no Brasil e no mundo são pseudos. E você sabe que pseudo é o mesmo que charlatão. E pelo fato de pseudo, significa que eles, no princípio, optaram pela prática, enquanto Hippolyte Léon Densart Rivail orienta no Livro dos Médios iniciarmos através da teoria. Mas são poucos os médios no Brasil e no mundo que optam pela teoria. E é preciso dizer também que é preciso tomar muito cuidado com as federações espíritas. É preciso tomar muito cuidado com certas instituições espíritas que existem no Brasil, principalmente. Por quê? Porque as federações espíritas e muitas organizações, muitas instituições espíritas, eles elaboram apostilas extraindo das obras básicas material, onde eles resumem por conta própria totalmente material distorcido e aplicam aqueles cursos contidos naquelas apostilas a alunos principiantes que conhecimento nenhum da doutrina dos espíritos possuem. Então, um conselho. Quando um conselho, preste muito bem atenção nisso. Quando você passar a fazer parte de uma instituição espírita, seja ela uma instituição espírita séria, seja ela uma instituição não séria, não importa. Presta atenção para você ver. Quando você passar a fazer parte de uma instituição espírita e que disserem assim, nós vamos começar um curso aqui. Aí todo mundo se matricula naquele curso. E que distribuírem apostilas, vou usar esse termo, cai fora dessa instituição. Cai fora. Porque aquela apostila é nada mais, nada menos que um resumo de um pseudo que por conta própria estudou a doutrina dos espíritos, a resumiu de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o teu autopersonalismo, e elaborou aquela apostila.
não aceite participar de um curso onde é oferecido uma apostila. Ora, mas se eu não aceito uma apostila, se nós no curso não devemos aceitar a apostila, nós vamos aceitar o quê no curso? Foi-lhe oferecido o livro dos médiuns? Adere. A melhor apostila é o livro dos médiuns. A melhor apostila é o livro dos espíritos. Você já parou para observar como os evangélicos, eles são fiéis? Enquanto o pastor lá na frente se encontra na tribuna, lendo todos os versículos, na plateia, os evangélicos, com a Bíblia em mãos, seguindo tudo que o pastor lá na tribuna está lendo. Tem que ser dessa forma também no curso, na casa espírita. Todos os espíritas integrados no curso, cada um com o teu livro dos espíritos em mãos, seguindo o expositor, o professor lá à frente. Não acredite em apostila. Apostila é autopersonalismo de alguém que a elaborou. Observe para você ver. Abra a apostila no índice praticamente, ou anterior ao índice, e veja ali por quem foi elaborado aquela apostila. Então nós não devemos seguir a cabeça, a mente de fulano, cicrano e bertano. Nós devemos seguir Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. O curso é de iniciação ao espiritismo. A obra básica é o livro dos espíritos. Às vezes, muitas pessoas me apedrejam por eu ser verdadeiro, por eu dizer aqui aquilo que vai de encontro o que eles estão fazendo, enquanto muitas pessoas não falam nada. Mas eu não tenho compromisso com essas pessoas. Eu tenho compromisso com a providência divina. E o que for preciso eu aqui dizer, eu vou dizer. Eu não devo nada a nenhum dessas pessoas. Como se diz o ditado, a fênix ressurge das cinzas. É preciso muito mais que uma bomba atômica para destruir a fênix. Então, tome muito cuidado. Então, olha só para você ver. Bom é que, para evitar esse mal, adote o sistema de só trabalhar em dias e horas determinados. É necessário que o grupo adotem esse sistema de trabalharem só em dias e horas determinados. É preciso disciplina. Dias e horas. Por exemplo, exercício da mediunidade. Às quartas-feiras,
Início 19h30 às 20h30. Tá bom demais, né? 1 hora. É necessário. E não aquele 10, 15, 20 minutos todo dia em casa. Em casa não é lugar, a casa não é um local apropriado ao exercício dos dons mediúnicos, por milhões de fatores. Falta de equipamento espiritual, desequilíbrio das pessoas presentes, som alto, som no vizinho, a não higienização mental do médium, candidato, o não preparo do médium, o dia estressante que o médium teve, milhões de fatores negativos conspira contra o candidato em casa. Enquanto na casa espírita, milhões de fatores positivos conspira a favor dele. Mas é preciso bom senso, a humildade, a paciência, a não precipitação. Porque questões estas que levam o botão de rosa a se desabrochar, né? Então, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento. Você entende que numa casa na casa espírita, onde todos ali em volta da mesa, todos compenetrados, orando, bons pensamentos, todos buscando um só objetivo, ali a compenetração é maior, o objetivo, um só objetivo, diferente de casa. Então, em casa não é o local certo, não é o local adequado. É lógico que na época da codificação da doutrina dos espíritos, pelo fato de tudo no princípio, os médiuns trabalhavam em casa mesmo. Nós temos conhecimento na Fazenda Santa Maria, em Sacramento, na época de tio senhor Mariano, os médiuns trabalhavam em casa, mas cada caso é um caso. O princípio tem que ser respeitado. E os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Então nós temos que entender que os bons espíritos, eles têm o que fazer também na pátria espiritual. Nós temos que agir com prudência, com bom senso e parar com essa mania de ficar rogando Dr. Bezerra de Menezes, o professor Ibris Barçanufo, toda hora. Tem pessoas que tropeçam, Dr. Bezerra de Menezes, Ibris Barçanufo, vem cá. Mas por quê? Porque muitas pessoas associam
aquele processo ali, o fato de ter tropeçado, há ataque das trevas. Tudo é treva, né? Essa pessoa, quando desencarnar, ela vai direto ao céu. Por quê? Porque ela foi atacada 100% pelas trevas. Tudo a pessoa associa às trevas. Então essa pessoa nunca que tem culpa de nada que lhe aconteceu aqui na Terra. Foi se alimentar, engasgou, culpa das trevas. Foi tomar banho, o chuveiro queimou, culpa das trevas. Saiu do toalete, escorregou, quebrou a bacia. Vamos usar esse termo. Culpa das trevas. Se preparava para ir ao centro, começou a chover. As trevas que fez chover. Estava se preparando para ir ao centro. O pneu do automóvel furado, culpa das trevas. Não arrumou emprego, culpa das trevas. Não recebeu o benefício hoje, culpa das trevas. Não recebeu aposentadoria hoje, culpa das trevas. Ora, gente, não é assim. Vão me desculpar, mas as coisas não são assim. Vai namorar. Faltou o Viagra, culpa das trevas. Você pode ver que eu não estou sorrindo, que eu não estou brincando. Eu podia dizer isso com sarcasmo, aí seria brincadeira, deboche. Eu não estou brincando. Faltou Viagra, culpa das trevas. A incompatibilidade da minha mulher, é as trevas que causam isso nela. Do meu marido, as trevas. Fulana piscou para mim, foi as trevas que intuiu ela. Fulano, as trevas que intuiu ele. Gente, se fosse assim, seria fácil demais, né? Nós temos que entender que existem as influências negativas. Como nós temos que entender que, por que o cachorro entrou na igreja? Porque ele encontrou a porta aberta. Que porta aberta é essa? Nós que somos a porta aberta. E nós que somos a porta fechada. Abre as tuas portas mentais para ver o que acontece. Perdão do termo, tua vida vira uma desgraça. Perdão do termo. Eu não gosto de usar esses termos. Olha, eu para xingar, a coisa mais rara é eu xingar. Dessa boca aqui não sai essas palavras. Mas, infelizmente, a gente tem que usar. Então, não adianta ficar pedindo os espíritos. Os espíritos trabalham, gente. Você acha que professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, você acha que Marcílio Colombaroli, Vó Leontina, você acha, Fernando, você acha que esses espíritos não trabalham não? Ficam todos à disposição nossa no plano espiritual? A pessoa tropeça, Fernando tá ali do lado. É, mas que Fernando, vou usar um termo pejorativo, hein? Ah, não vou usar não. Eu não gosto, não sei. De alguns tempos pra cá eu tô me policiando. Você já imagina, né? Então, os espíritos não estão à nossa disposição. Nós temos que ter. Presta atenção numa coisa, com todo respeito. Você vai ao banco. O banco não tem horário de funcionamento. Você vai ao consultório médico, não tem um horário do funcionamento. Ao dentista, ao psicólogo, ao psiquiatra. Chega nesses lugares, meia-noite para você ver se você é atendido. Não, porque não é horário deles atender. A não ser na rede pública, né, no SUS, mas é natural. Então, é preciso se reunir naquele dia. Por isso que o Evangelho no Lar, por exemplo, a pessoa pensa assim, eu vou
realizar o Evangelho no Lar, na minha casa, toda terça-feira, às 19h30. Às 19h25, a equipe espiritual chega ali. Às 20h35, a equipe espiritual sai dali e vão para outro trabalho. Agora, queira fazer o Evangelho no Lar todo dia para você ver o que acontece. Não pode. Não é uma questão que não pode, mas você corre o risco das equipes espirituais não estar todo dia à tua disposição, que eles têm outros afazeres também. Gente, disciplina existe para ser seguida. Não existe o momento de trabalhar. Não existe o momento de jantar, de almoçar, de dormir, de namorar. Não existe. De passear. Disciplina. Vamos para o próximo vídeo. Vamos gravar mais um hoje.